Bom, vamos lá. Vamos analisar essa conversa entre o Donald Trump e o Lula, que aconteceu hoje através de videochamada às 10 horas da manhã. Primeiro, durante 6 meses a imprensa está xingando e batendo e criticando o Trump como ditador, nazista, tudo de pior que você possa imaginar. E agora estão assim celebrando, estão felizes, como se fosse uma notícia extremamente positiva para o governo, o fato de que o Trump deu atenção para o Lula. Curioso, né? Xingam um cara durante, na verdade, desde antes dele ser eleito, desde o mandato anterior dele. E agora ele deu atenção para o Lula, deu uma migalha para o Lula e a imprensa brasileira está fazendo festa. Mas tudo bem, vamos analisar a nota que o governo soltou para a gente ver se essa conversa foi muito positiva ou não. Vamos lá. Aqui está no site oficial do Gov, Planalto, telefonema e a nota à imprensa. Telefonema entre o presidente Lula e Donald Trump. Eu odeio, cara. Isso aqui é tão feio que eles fizeram com o nosso país, né? Jogam vermelho, tá vendo? Eles têm que jogar um vermelho no meio do verde e amarelo. Mas vamos à nota. Isso é para outro momento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, o telefonema do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Primeiro aqui está dizendo que recebeu. Isso aqui a gente vai confirmar, com certeza vão vir informações dos Estados Unidos, mas vamos lá. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro. Vamos lá. Trump queria encontrar presencialmente, Lula regou, fez por ligação, e olha que curioso, em total e mais absoluto sigilo, porque Lula estava morrendo de medo de levar uma comida de rabo. Até a imprensa reclamou que eles não ficaram nem sabendo dessa ligação, ficaram sabendo hoje, depois que ela já tinha acontecido. Então, assim, Lula foi morrendo de medo de ser humilhado diante da imprensa. Por isso que foi uma ligação feita a portas fechadas, com pessoas selecionadas, e não foi divulgado para a imprensa que ela aconteceria. O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Bom, aqui já vem um erro. O Donald Trump já não vê, nem o governo americano já não vê o Brasil como uma democracia. Isso aí já ficou claro em várias falas e notas de membros do governo americano. Recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança e de bens e serviços. Ou seja, mesmo tendo superávit, não evitou o fato de ter sofrido as maiores tarifas, porque não é uma questão econômica, é uma questão de ver o Brasil virando uma ditadura. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra as autoridades brasileiras. Aqui só fala o que ele solicitou, mas não fala, porque com certeza teve alguma solicitação, não fala qual foi o pedido do Donald Trump. Olha que curioso. Sempre que há uma conversa, há pedidos dos dois lados. Aqui, apenas o Lula falando o que foi que ele pediu. Por que ele não está falando o que o Trump pediu? Porque o Trump deve ter pedido, olha, para de perseguir a direita, para de apoiar inquéritos criminosos, para de apoiar o violador de direitos humanos, para de transformar o Brasil numa ditadura, para de acabar com a liberdade de expressão, que a gente conversa. Só que ficaria muito feio para o Lula colocar isso aqui na nota. O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio. Aqui que está a questão principal, galera. O Trump, ele não designou o cara das finanças, o Bassett, ele não designou o secretário da Economia, do Comércio, ele não designou o J.D. Vance, que é o vice-presidente. Ele designou o Marco Rubio que odeia o Lula e qualquer ditador bolivariano, marxista, socialista. Marco Rubio odeia, só para você ter uma ideia, Maduro, amigo do Lula, ele odeia os ditadores de Cuba. Ou seja, você tem um cara que entende dessa ditadura da América Latina, das que estão se formando na América Latina, é esse cara aqui. E isso aqui é um sinal de que o Trump agora não está mais para conversa, tá? Eles estão tentando pintar isso aqui como se fosse uma boa notícia. Isso aqui, para o governo, foi terrível. Marco Rubio não vai ser enganado. Esse é o cara que mais quer descer o marrete no Lula. Para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Olha só que interessante, ele colocou Marco Rubio, secretário antissocialista, antiditador latino-americano, para conversar com o vice do Brasil. O chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ambos os líderes concordaram em encontrar-se pessoalmente em breve.
O presidente Lula, bom, vamos ver como é que vai ser esse encontro. Esse aqui eu quero ver, viu? O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na cúpula de ASEAN, na Malásia, reiterou o convite a Trump para participar do COP30. COP30 que virou um antro de corrupção, roubalheira e que não tem mais lugar para ficar, tá? Inclusive, eu acho que há a possibilidade dela nem acontecer em Belém. E também se dispôs a viajar aos Estados Unidos. Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer... mas o Lula não tem telefone? Como é que eles trocaram telefones? Para estabelecer via direta de comunicação. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira. E o assessor especial Celso Amorim. Ou seja, Lula chamou todo mundo para participar da ligação. Até o marqueteiro dele, Sidônio Palmeira. Bom, minha opinião, Trump aceitou a conversa porque Lula se recusou a encontrar pessoalmente. Então, Trump aceita essa conversa para não parecer muita animosidade. Ele quer fisgar Lula para uma conversa presencial e, numa conversa presencial, esculachar esse ladrão cachaceiro da frente do mundo. Essa é a minha opinião. E o fato de eu ter certeza que não vai ter nada de bom vindo para o Lula nessa história é porque eles colocaram ninguém mais, ninguém menos que Marco Rubio. Você pode ter certeza. Era a pior pessoa que o Lula poderia ter para negociar qualquer coisa, é esse cara que entende exatamente quem é o Lula. Um abraço.